Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Minha gente, hoje nós temos um evangelho que ele pode ser compreendido de forma superficial, que é resumir a salvação que Jesus vem fazer em crer nele. Poderia muito bem dizer isso. Eu creio em Jesus e já estou salvo, não é? Já que a fé nos salva, já que a crença em Deus é uma garantia de salvação, e a gente poderia fazer aqui um discurso que não implicasse tanto, que não descesse tanto as escadarias do conceito de crença. E ficaríamos tranquilos, acreditando que crer em Deus é o suficiente. Mas aí a gente precisa entender que crer é um verbo dinâmico que exige de nós comprometimento. Porque eu posso muito bem resumir a fé em Deus em apenas ter uma formulação teológica cristã, teórica. Eu tenho uma teoria e eu me guio por essa teoria, e essa teoria é tudo aquilo que eu acredito ser importante, ser verdadeiro, e cada um encontra uma forma de crer em Deus. E nós que somos cristãos estamos diante de um texto que nos diz que crer em Deus é importante, é fundamental para que nós sejamos salvos. E o conceito de salvação também é muito amplo, né? Porque nós não podemos pensar somente a salvação como uma realidade que nos será entregue depois da morte. Não. Todo cristão precisa viver em constante estado de salvação. E como é que Deus nos salva? Crendo nele. Tendo nele o referencial que nos guia para encontrar o caminho que nós queremos seguir. Por isso que o conceito de crença, ele é dinâmico, ele é existencial, ele se mistura na vida. Porque crer não significa apenas professar teoricamente uma fé. Crer é você encarnar aquilo que você crê. E no caso do cristianismo, nós só podemos ser cristãos se nós encarnarmos a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, que nós encontramos nos sacramentos, que nós encontramos na palavra, que nós encontramos na confissão, na comunhão, que nós encontramos na oração, que nós encontramos na convivência. É um lugar privilegiado da presença real de Jesus, é no outro. Ele disse isso, eu não estou inventando. No final do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre as condições para ser salvo. Visitar quando ele está doente, dar comida quando ele estiver com fome, ser abrigo quando ele estiver descoberto. E os discípulos perguntaram, mas quando foi que nós o vimos com fome? Quando foi que nós o vimos com sede? Quando é que nós o vimos com necessidade de ser abrigado? Aí ele se coloca no lugar do outro e ele diz, toda vez que vocês negaram fazer isto a um menor dos meus irmãos, vocês estão negando a mim. Então veja bem, Jesus se identifica imediatamente, não tem mediação. Onde existir uma pessoa necessitada, seja de saúde espiritual, de saúde física, de alimento espiritual, de alimento material, de abrigo espiritual, de abrigo material, ali Jesus está presente, como está presente aqui na Eucaristia. Mas nós não queremos este comprometimento, isso é demais para nós. Pois é, eu lamento informar que se nós não entendemos ainda isso, nós não cremos.
Porque crer não é apenas repetir fórmulas teológicas, não é apenas saber a catequese de cor, é você encarnar a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus é que cada um de nós pudéssemos ser, onde estamos, com quem estamos, a sua presença real. Então ele está naquele que ajuda, ele está naquele que recebe. E nós, por excelência, porque somos nele, estamos nele configurados, nós somos seres de comunhão. Crer em Deus é levar o seu desejo para o mundo. E é muito interessante porque na primeira leitura fala isso, né? Que nós somos de cabeça dura. Temos dificuldade de entender, mas muito. A gente entende de Deus aquilo que nos convém. Nós estamos muitas vezes adaptados a um cristianismo mastigadinho, fácil de ser engolido, glamourizado muitas vezes, vaidoso. Quantas vezes nós nos percebemos dentro de um cristianismo repleto de vaidade espiritual? Nós somos melhores que os outros, nós somos salvos e os outros não. Quantas vezes você encontra crente, não estou dizendo evangélico não, viu? Porque quando eu cresci, onde eu cresci, toda vez que falava crente, era o povo evangélico. Não, crente é todo aquele que crê. Então, quando você encontra um crente vaidoso, que se sente melhor que os outros, que se sente mais especial que os outros, esqueceu, perdeu tudo do cristianismo. Já se perdeu do cristianismo há muito tempo. E a crença não está movendo o coração para o lugar em que ele precisa, para onde ele precisa ser movido. Não. Nós não podemos simplificar o cristianismo e transformá-lo numa teoria que não transforma a nossa vida. Precisa transformar a nossa vida. Precisa transformar o nosso coração. A experiência que nós fazemos de Jesus, ela vai se desdobrar em atitudes depois. O que adianta eu vir aqui, comungar, participar lindamente, cantar, ouvir o sermão, ouvir as palavras, sair daqui e ser uma pessoa insuportável por onde eu for? Se eu não sou um ser de comunhão, de que adianta eu participar da Eucaristia, eu ter os meus sacramentos em dia, se no dia a dia eu não diminuo a onda de ódio que está pelo mundo? Eu estou sendo incoerente. Toda vez que eu assumo ser um instrumento do ódio, e é assim que o diabo ganha o seu lugar no mundo, quem legitima o diabo no mundo somos nós. Quando permitimos que as porções diabólicas que são inevitáveis dentro de nós se multipliquem muito mais do que as porções de bondade. Porque todos nós temos as porções de bondade, ninguém é totalmente ruim e ninguém é totalmente bom. Agora, tudo está criando, recriando e multiplicando. Quando eu opto por ser uma pessoa que legitima a presença do ódio no mundo, naturalmente eu estou deixando de legitimar a presença do bem. Não tem como eu fazer as duas coisas. Em algum momento da sua vida, você conseguiu ser uma pessoa boa e ruim ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Às vezes você pode ter tido a oportunidade de, em frações de segundo, passar da maldade para a bondade, ou o contrário também. Da bondade você passa numa fração de segundo à maldade. Por quê? Porque tudo na vida é uma escolha. Até quando nós não escolhemos, é escolha. Infelizmente. Quando eu não estou escolhendo, alguém está escolhendo por mim. Quando eu acho que estou
no imperativo da minha vontade, alguém está tomando conta dela. E é justamente isso que tem acontecido. O episódio que é tão recente, do Vini Júnior, sofrendo aquela atitude horrorosa, num estádio repleto de pessoas que saíram de casa para se divertirem. Aquelas pessoas saíram de casa porque elas queriam ver futebol. Tem gente que não tem distração melhor que o futebol. E de repente, quem começou? Certamente foi uma pessoa que deu o primeiro grito racista, preconceituoso, maldoso, diabólico. E aquilo foi ganhando corpo, a ponto de são imagens estarrecedoras. Dá-nos a sensação de que o estádio inteiro está gritando ofensas àquele menino que saiu de casa para jogar o seu futebol. É um exemplo fácil de entender como é que o diabo ganha o poder de agir no mundo. Quando uma pessoa legitima a sua presença e, movido pela maldade, tem atitudes que ferem, que machucam, que traem. E aí isso vai ganhando adeptos, vai gerando conexões. E de repente, por isso que a multidão é tão perigosa. Porque uma multidão, ela pode facilmente se transformar num instrumento de ódio. O contrário também é verdadeiro. De repente faltou no meio daquela multidão alguém que gritasse o diferente, que gritasse um elogio, e que outras pessoas começassem a gritar um elogio àquele menino. Mas não. Infelizmente, naquele momento, o que prevaleceu, o que venceu, foi o ódio, foi o preconceito, foi o racismo. E nada nos empobrece mais do que, como pessoas, do que nós nos sentirmos superiores às outras. Inclusive religiosamente, que é justamente o que nos fala aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas creem em Deus, não do mesmo jeito que nós, não com a mesma intensidade que nós, e às vezes já alcançaram resultados muito melhores do que nós. Padre Fábio, quando é que a gente perdoa? Quando a gente esquece ou quando a gente aprende a conviver com quem ofendeu? Com as duas realidades, minha amiga. O perdão, ele tem que atingir o nosso jeito de interpretar o outro. Por isso que ele tem que ser uma espécie de esquecimento para quem tem mais facilidade, porque isso está muito ligado ao temperamento, né? A personalidade da pessoa. Então tem gente que hoje viveu uma experiência aqui e amanhã nem lembra mais. E às vezes, quem é assim, tem um padre que eu amo muito, não vou dizer o nome dele não, convivi com ele muito tempo. E no início eu ficava tão assustado que eu achava ele grosso. Ele falava de um jeito muito rude com a gente. Mas depois eu descobri que aquela palavra rude que ele proferia não correspondia aos sentimentos que ele tinha. É um homem doce, um homem extremamente sensível, um homem que não guarda rancor. Então veja bem, é uma personalidade. Às vezes ele machucou alguém aqui hoje, ele nem sabe que machucou, porque é o jeito dele ser. O outro ficou lá todo ferido, todo machucado, porque é muito sensível, muito assim, mas ele nem sabe que machucou. Por exemplo, essa pessoa geralmente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Esquece que machucou e esquece que foi machucado também. Mas tem gente que não. Então o perdão, ele precisa ser trabalhado. Nas pessoas que têm a facilidade de esquecer, o melhor é esquecer mesmo.
Você olhar para aquela pessoa de um jeito novo. Porque se toda vez que você olha para ela, mas você já fez isso, você já fez aquilo, cria um clima de desconfiança, né, que não permite o outro ser novo. Agora há um jeito diferente também. Quando nós temos dificuldade de esquecer, a gente precisa então trazer o outro para a nossa vida da mesma maneira como você disse. Eu aprendo a conviver com aquele que me machucou. Como é que você vai aprender a conviver? Neutralizando, para que você dê ao outro a oportunidade de ser novo. Mesmo que de vez em quando você se recorde daquilo que ele fez, mas você não vai permitir que a recordação, já que você tem dificuldade de esquecer, você não vai permitir que a recordação fique determinante sobre o outro. Um erro na vida não pode se transformar numa vida de erros. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Um erro que ela cometeu contra a gente começa a ver aquela pessoa o resto da vida a partir daquele erro que ela cometeu. Então, eu não aprendi a conviver com ela. Eu não dei a ela uma oportunidade de superar o que eu sabia sobre ela. Porque nós vamos nos machucar. Nós não somos perfeitos. E o interessante é que, quanto mais você precisa perdoar, quanto mais você perdoou, mais você descobre que aquela pessoa é essencial na sua vida. Porque se não é essencial, minha gente, você manda ela embora uma vez e nunca mais ela volta. Agora, se você insiste, se você briga e depois insiste em retomar aquela pessoa na sua vida, isso é uma prova concreta de que você ama, de que ela é especial para você. E aí você vai convivendo. Claro, quanto mais a gente neutraliza isso, né? A gente precisa purificar o nosso jeito de ser com o outro. Eu não quero morrer machucando as pessoas que eu amo do mesmo jeito que eu machucava o ano passado. Eu quero aperfeiçoar dentro de mim o meu jeito de amar. Então eu vou aprendendo a conviver com o outro. Se eu não consigo esquecer o que ele fez, então eu vou tentando colocar na minha vida um jeito novo de olhar para ele. Ele não é o erro cometido. Então, todos os dias eu faço o esforço de dar a ele uma nova oportunidade. É assim que a gente vence, né? É assim que Deus nos trata. Não pode ser diferente, né? Você imaginou se Deus desistisse da gente? Olha quantos erros você já cometeu na vida. Quantas coisas ruins você já fez. E Deus não desistiu de nós. O fascinante em Jesus é isso, minha gente. É a gente descobrir que Ele tem um olhar novo para nós todos os dias. Isso é salvação. O diabo nos olha do mesmo jeito. Isso é condenação. Ele nos olha do mesmo jeito com os olhos pessimistas. Você não vai dar certo não, viu? Você vai errar de novo. É assim que o diabo nos olha. Mas Deus nos olha de um jeito novo. Deus nos olha sorrindo todos os dias como se Ele não estivesse se recordando do que a gente fez no passado. E aí Ele sorri e faz uma nova proposta para você. Não deu certo ontem? Hoje quem sabe pode dar. E aí a santidade consiste em você ter disposição de corresponder ao que Deus espera de você. Vai dormir com essa certeza hoje. O diabo olha para você com olhos pessimistas, mas Deus não. Deus olha para você cheio de esperança. Ele tem absoluta certeza que o que Ele deixou dentro de você é o suficiente para você dar certo. Mas Ele tem certeza também que aquilo que Ele deixou dentro de você, você vai trabalhar para melhorar ainda mais. E por isso você pode dar certo. Graça de Deus se encontrando com esforço humano. Realidade divina sendo acolhida na realidade humana. Vai dormir com essa esperança. O que passou hoje, o que não deu certo até o dia de hoje, não precisa prevalecer. E os erros que você cometeu na vida não precisam ser determinantes para que você viva uma vida de erros. Vamos nessa esperança, caminhando, lutando, para que a gente possa alcançar sempre este lugar que Deus preparou para mim e para você. A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de duas formas, né? No primeiro momento como uma oração. Existe até um método chamado Lectio Divina, que valeria a pena, se você entrar na internet, você encontra os passos deste método.
que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom, a gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acha que o mundo vai acabar hoje, aí começa essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente e inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico, e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana. Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia, né, de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. É a necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que é massacre. O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né? É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal. Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando, fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum. O coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração.
Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né, de desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer, ela meteu medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa. E a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir, ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso. A leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra, porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental, a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.